Paulo escrevia suas cartas para orientar, aconselhar, exortar, às vezes chamar muita atenção mesmo. E Paulo, ele sentia tão responsável, irmãos, pelas igrejas, né? Que algumas cartas ele chegava a falar assim, ó, você deve ficar contente porque eu não estou indo pessoalmente, eu estou mandando um recado por carta, porque se eu tivesse com vocês aí, o negócio ia ficar feio, porque às vezes ele tinha que chamar muita atenção da igreja. Mas ele dá algumas recomendações aqui a Timóteo, que eu quero refletir com os irmãos. 2 Timóteo 3:10, se você achou, diga amém. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Obrigado a Deus, que o Teu Espírito Santo me use, Pai, nesses minutos para trazer edificação para a Tua igreja, encorajamento para o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos, mas mantenha a sua Bíblia aberta e vamos ler novamente, irmãos. Eu queria agora que a igreja lesse comigo esses 2 versículos. Procure ler um pouquinho mais alto, tá bom? Por causa da máscara, abafa, né, a voz, para que a gente possa ter assim uma leitura bem bonita, tá bom? Vamos lá. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, bem forte, porém o Senhor me livrou de todas elas. Obrigado a Deus, que esta palavra enche os nossos corações, amém. Irmãos, uma carta muito especial que Paulo escreveu a Timóteo, e o título da mensagem que eu quero trazer para a igreja nesta manhã, baseado nesses 2 versículos, irmãos, é: o que as pessoas sabem sobre você? O que as pessoas sabem sobre a sua vida? Aí você pode responder: pastor, depende de que pessoas o senhor está falando, né? Se for a nossa família, elas sabem muita coisa. Se for aquele colega no trabalho, eles sabem de algumas coisas. Se for aquelas pessoas que a gente encontra eventualmente, como eu falei para a aula de escola bíblica hoje, né? Aquela banca de jornal, aquele vendedor de jornal, de repente se conhece, né? Você um pouco, bem superficial. Ou então a pessoa que você encontra na condução e você vê aquela pessoa, mas você não sabe o nome dela e ela não sabe o seu nome, ela praticamente não sabe nada sobre você. Agora, uma coisa é certa, irmãos, a nossa vida, eu vou falar aqui, é um ditado popular, é uma frase muito comum, mas é uma grande verdade, é um livro aberto. As pessoas, elas podem não saber tudo sobre nós, mas nós estamos transmitindo alguma coisa para as pessoas. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de gesticular, nós estamos transmitindo algumas coisas para as pessoas, quer queiramos ou quer gostemos ou não, irmãos. E você, nesta manhã, saberia responder, né, pelo menos em parte, essa pergunta: o que as pessoas sabem sobre você, ou até onde as pessoas sabem, e qual a importância daquelas coisas que as pessoas sabem a seu respeito. Esse livro que somos nós, irmãos, que é um livro aberto para todos, ele está revelando aos outros quem nós somos. Quem nós somos, irmãos. E Timóteo, aqui nesses 2 versículos, irmãos, o Paulo, melhor dizendo, ele lembra Timóteo
de 7 coisas, mas eu quero te tranquilizar que eu não procuro não ser enfadonho, né? São 7 coisas, mas vou procurar não ser muito cansativo e falar de uma forma bem prática, mas ele fala de pelo menos 7 coisas que Timóteo sabia a respeito dele, de Paulo. Deixa eu repetir aqui, irmãos. Paulo fala assim, ó: mas você tem seguido de perto o quê? O meu ensino, a minha doutrina, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos aos quais tive de enfrentar em Antioquia. Quer dizer, a vida de Paulo era uma vida muito intensa, e ele estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem visto como a minha vida você é sabedor de como eu tenho vivido, minhas lutas, meus sofrimentos, você sabe disso. Em outras palavras, tudo que me acontece é exposto para todos, As coisas que Timóteo sabia de Paulo, irmãos, foram transmitidas a homens fiéis que ensinariam a outros. Eu tenho alguns versículos que por causa do tempo, eu não vou adentrar nesses versículos. Agora, o que Timóteo então sabia de Paulo, irmãos? Timóteo conhecia, por exemplo, como diz aqui o versículo 10, tens observado a minha doutrina, ou ensino, né, que seria a mesma coisa. E perguntando para todos nós, porque esta mensagem também é para mim, né? Aliás, eu sou mais impactado com as mensagens que eu prego. Eu não prego a mensagem que eu não creio, que eu não entenda ser importante para a igreja, né? Que Deus me colocou como responsável e como pastor. Você tem seguido de perto o meu ensino, porque Paulo, ele tinha um ensino, ele tinha uma doutrina, Paulo, ele tinha conteúdo, Paulo não era vazio. E será que as pessoas que convivem conosco, irmãos, elas sabem o ensino que nós estamos transmitindo a elas, às vezes sem palavras? Porque tudo na vida é um aprendizado, tudo, irmãos. O vento que sopra, né, quando você está olhando o mar, quando você está na sua casa almoçando, quando você está, dirigindo o seu automóvel, muitas coisas nos acontecem que são ensinamentos para nós. Jesus, ele era expert em aproveitar o cotidiano, as coisas simples da vida para trazer grandes ensinamentos, né? Eu me lembro de entre tantos, né, que eu poderia citar aqui, mas quando os discípulos perguntaram a Jesus se Jesus tinha que pagar o imposto a Roma, porque era um abuso, né, entre aspas, assim como nós entendemos hoje, que nós pagamos muito imposto, não é verdade, irmãos? A gente paga muito imposto, irmãos, imposto sobre tudo, não é verdade? Naquela época, hoje tem, entre aspas, um certo controle, não tem, mas vamos supor que tenha, né? Naquela época, então, tanto que Zaqueu, ele cobrava certamente a mais do que deveria e embolsava uma parte dos impostos que ele deveria recolher e pagar a Roma. Então, a nossa vida, diariamente, o que nós estamos fazendo, tudo está sendo como ensinamento. Jesus, quando perguntaram a ele se ele deveria pagar imposto, Jesus pegou uma moeda e perguntou: de quem é essa efígie, né? essa face dessa moeda? Aí falaram: esse rosto é de César. Aí o que Jesus falou, irmãos? Dai a César o que é de... Só estou botando os irmãos na boa hoje, hein? Tá bom? Só estou fazendo perguntas fáceis aqui, né? Essa do Ebenezer me surpreendi, porque muita gente não respondeu. De quem é essa moeda? De quem esse rosto? É de César. Então, dai a César o que é de César. E ele completou dizendo o quê? Dai a Deus o que é de Deus. Teve hora que ele falou: olha os pássaros, vocês valem muito mais do que os pardais, olha os lírios do campo, né? Enfim, Jesus pegava
as coisas simples para trazer ensinamento. Na nossa vida, irmãos, assim como Paulo falou, olha, você tem seguido de perto o meu ensino. Será que as pessoas estão vendo aquilo que nós estamos ensinando? Estão entendendo, né? O que não pode é assim, pô, eu sou crente. As pessoas sabem que eu sou crente. Aliás, devem saber, né? Não tanto porque falamos, mas pela maneira como vivemos, porque quando somos convidados para paradas erradas, nós não vamos. Quando somos levados a uma roda dos escarnecedores, nós não participamos. Por questões profissionais, às vezes, se torna inevitável você estar em determinados lugares, não é verdade, irmãos? Mas o comportamento do crente, ele vai ser diferente. E certamente aquilo que sai da nossa boca, o nosso comportamento está sendo um ensino para as pessoas. Tens observado a minha doutrina? Será que as pessoas estão observando a doutrina que você prega? Sem palavras ou com palavras, com atitudes? Será? Este é o primeiro. Depois Paulo continua. Tens observado de perto o meu ensino, e depois o que, irmãos? A minha conduta. Versículo 10, irmãos. Nós vamos basear no versículos 10 e 11, por favor. Tens observado o meu ensino, quer dizer, aquilo que que é a minha doutrina, e tens observado também a minha conduta. A conduta, irmãos, é o ensino colocado em prática. Eu não posso ser adepto daquela expressão muito famosa, né? Faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso aí, eu diria que é a síntese da falsidade, né? Uma pessoa que fala, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu me lembro, quando eu falo sobre isso, eu me lembro, um pastor uma vez contou uma experiência que chegou num médico, e o médico atrás assim, né, na sua mesa, para consultar e para dar receita e tal, e falou assim, meu filho, você tem que se afastar do cigarro, o cigarro está fazendo mal para você. O médico pegou um cigarro, deu uma baforada assim na cara dele, mandando a pessoa parar de fumar, e ele mesmo fumava, né? Então, é algo completamente fora de propósito. Por isso que aquilo que nós ensinamos, aquilo que é a nossa doutrina, aquilo que sai dos nossos lábios, precisa acompanhar também do nosso comportamento. Paulo fala, você tem observado de perto o meu ensino e a minha conduta, meu procedimento, meu modo de vida. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, o que as outras pessoas conhecem sobre a sua conduta? Como tem sido a sua conduta fora da igreja? Se na igreja às vezes nós temos dificuldades, não é? Se às vezes na igreja nós temos dificuldades na conduta, imagina lá fora. Imagina lá fora. Depois Paulo continua, no mesmo versículo 10, vou repetir o começo novamente. Tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito. Propósito, irmãos. Paulo deixou claro aos outros qual era o seu propósito. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas o propósito de Paulo tinha tantos propósitos, irmãos, tantos e tantos, mas se resumia em pregar e em viver em prol do Evangelho de Cristo. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo fala da loucura do Evangelho. Paulo fala, irmãos, do amor, que é o maior de todos os mandamentos. Paulo vivia com um propósito. Você tem um propósito na sua vida, e as pessoas sabem que você tem um propósito. Não estou dizendo profissional, isso aí é bom que nós tenhamos, que a pessoa tenha, né, propósitos, projetos, sonhos, enfim, aquilo que a pessoa colocar no coração e pedir direção e orientação a Deus, isso é bom, mas a sua vida espiritual tem um propósito
mas um propósito que você não muda, né, com o sabor do vento. Se o vento está mais forte, se vem uma tempestade, o seu propósito de estar firme em Deus permanece. O seu propósito, esse propósito que você, ou este voto, né, onde você assumiu um propósito com Deus quando você desceu as águas, quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você estava no início da sua caminhada cristã. As pessoas sabem que você tem um propósito, que nós temos um propósito, irmãos, assim como nós vemos aqui na vida de Paulo, e Paulo estava dizendo para Timóteo. O propósito de Paulo, entre outros, era pregar o Evangelho. O propósito de Paulo, entre outros, irmãos, era pregar a Cristo, esse crucificado. O propósito de Paulo, irmãos, era entender que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Na fraqueza. Ele falou aqui em 1 Coríntios 9,16: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta a essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo tinha um propósito, irmão, sabe? Resolução, né? Resolução. Jonathan Edwards, que foi um grande evangelista, ele tem um livro que ele fala sobre as suas resoluções. Resoluções eram propósitos, mas não era assim, eu tenho um propósito de seguir a Cristo, eu tenho um propósito de, apoiar a minha igreja, eu tenho um propósito de evangelizar, eu tenho propósito. Então, a gente coloca alguns propósitos, mas aí, conforme o dia, se eu estou me sentindo bem ou mal, eu posso fazer uma adaptação nesse propósito, e não tem problema não. Propósito é resolução, é aquilo que nós assumimos, principalmente na nossa vida espiritual, como Paulo, anunciar o Evangelho, entender que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza, pregar a Cristo e esse crucificado, né? Resolução, irmãos, que nós não abrimos mão, independe da igreja em que nós estamos, independe do lugar que nós moramos, independe, do meu grau cultural. O propósito é firmeza. Alguém poderia aí citar, ou pelo menos lembrar, um homem na Bíblia que fez um propósito contra até as decisões políticas da época, políticas sim. Ele era um estrangeiro, vamos dizer assim, politicamente ele agiu de forma incorreta, mas ele, por servir a Deus, ele fez um propósito, e mesmo que fosse prejudicado, ele não abriu mão daquele propósito. Quem pode me lembrar o nome desse homem? Daniel foi um deles. Daniel. E resolveu Daniel firmemente o quê? Não se contaminar com as finas iguarias do rei. Quando Paulo fala aqui, olha, mas você tem seguido de perto o meu ensino, quer dizer, a minha doutrina, a minha conduta, quer dizer, a prática da minha doutrina, e o meu propósito, quer dizer, aquilo que eu vivo pelo quê? Pelo que nós vivemos, irmãos? Pelo que nós vivemos? Nosso propósito precisa ser, propósito de verdade, que não abrimos mão ao sabor do vento. Eu pergunto a você que está aqui nesta manhã, as outras pessoas sabem o seu propósito? Conhecem o seu propósito? Sabem que você vive por esse propósito que um dia você colocou no seu coração? Timóteo também conhecia a fé de Paulo. Voltando ao versículo 10: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. A fé, irmãos, pode ser vista na maneira como enfrentamos as tempestades da vida, e nossa atitude em relação à vida e também à morte. Nós também precisamos ser conhecidos, irmãos, não somente quando vem uma grande tempestade, a nossa fé, ela se mantém intacta,
e Deus traz a calmaria, Deus aquieta o mar, Deus repreende o vento, e essa tempestade vai embora, e as pessoas olham para nós e falam, poxa, fulano não arredou de pé de Deus, fulano, ele não abriu mão de Deus, fulano não deixou de frequentar a igreja, fulano continuou servindo a Deus, e Deus lhe deu a vitória. Você pode dizer amém, meu irmão? Mas a nossa fé também é evidenciada quando vem a tempestade, vem a adversidade, vem um fogo, né, ardente, e pelos desígnios soberanos de Deus, não vem o livramento como nós gostaríamos que viesse, e alguma coisa que nós não gostaríamos acontece, como a perda de um ente querido, como a perda de um emprego, como uma situação que se complicou, né, uma tempestade que se levantou, onde, sabe, não se esperava, e de repente o resultado não foi como nós gostaríamos e como nós oramos. Mas eu aprendi, irmãos, eu estava num congresso lá em Águas de Lindóia, alguns anos atrás, né, que nós, todo ano, no mês de maio, nós participávamos de um congresso com quase 2.000 pastores e líderes, né? E se eu não me engano foi o pastor Jeremias Pereira, um homem muito bem-humorado, né, da igreja presbiteriana lá de Belo Horizonte. Ele falou uma coisa que mexeu com todos nós, irmãos. Quando nós oramos, eu já falei isso aqui à igreja, quando nós oramos para Deus curar. Em algumas situações Deus vai curar, né? Como Deus curou a Paloma, né, a namorada do Felipe. Cadê o Felipe? Está aí, né? Diz que ela vai vir aqui semana que vem, né? Deus curou o irmão Ivo, papai do Marcelo e do Márcio. Veio aqui dar o depoimento, né? Mês passado. Deus tem curado outras pessoas. Mas nós oramos pelo Davi, meu vizinho lá, amigo de infância, e Deus o chamou. Oramos pelo Rafael, foi membro da nossa igreja aqui, Rafael Medeiros Cardoso, e Deus o chamou para si. Aí, o que acontece, irmãos? Se eu sou um crente, que estou alicerçado ou dependente apenas dos resultados positivos para eu permanecer em Deus, se a minha fé, ela se baseia só nos resultados positivos, da maneira como eu gostaria que acontecesse, quando vem o infortúnio, e Deus chama para si, o resultado não é aquele que eu gostaria, a minha fé precisa permanecer, e foi o que aconteceu com Paulo. Imagine, irmãos, quando Paulo fala aqui, no versículo 12, aliás, no versículo, finalzinho do versículo 11, quantas perseguições sofri, o que diz depois? Porém, o Senhor me livrou de todas elas, amém, irmãos? Mas teve um momento que Deus não livrou, chegou o momento de Paulo, ele estava preso em Roma, ele escreve da prisão, né? A hora está se aproximando, mas saiba que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e logo depois disso Paulo foi decapitado, irmãos, o que em tese seria uma grande derrota para esse homem que falava em vitória, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e ele vem falando aqui que Deus livrou ele de todas aquelas perseguições, dos sofrimentos, mas chegou um dia que aprove a Deus, e Deus falou, meu filho, sua missão aqui, né, acabou. Aliás, meu filho, escreve isso aí, né, que as pessoas vão usar isso muito aí nos cemitérios, nos sepultamentos, essa palavra que eu vou esperar você para escrever, vai inspirar milhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo. Escreve aí, o que, Senhor? Pode falar que eu estou ouvindo. Escreve assim, olha, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardando. E Deus o chamou Paulo para ele, irmãos. Então, quando acontece alguma coisa que aos nossos olhos é uma derrota, quando é um servo de Deus e quando a igreja está orando,
pertence aos desígnios de Deus e Deus o chamou. É como eu falei, ficamos nesse sentimento, né, dúbio, nesse sentimento, esses dois sentimentos completamente diferentes, entre a tristeza profunda da ausência de um irmão, de uma irmã querida, de um pai, de uma mãe, de um filho, que dói, que faz a gente sentir, e ao mesmo tempo um consolo enorme, que só o Espírito Santo pode dar, na certeza que a pessoa está na presença de Deus, amém, irmãos? E o mundo está vendo como nós reagimos a isso. O mundo está vendo como nós reagimos. E Timóteo conhecia a fé de Paulo, irmãos. Diante de uma iminente execução, ele foi capaz de consolar Timóteo, né? Escrevendo o que eu acabei de citar aqui em 2 Timóteo 4, 6-8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guarde a sua fé, meu irmão. A gente pode não perceber, mas a nossa fé está exposta. Está exposta. Não estou dizendo que a gente não vai sofrer, a gente não vai chorar, a gente vai ficar abatido, a gente fica abatido, né? Mas a nossa fé precisa ser guardada, nossa fé em Deus, amém? Você pode dizer amém, meu irmão? Outra coisa, Timóteo conhecia, além da fé, voltando aqui ao versículo 10, vou ler, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé e a minha... As pessoas têm visto a sua paciência? As pessoas têm visto a sua paciência ou você é um pavio curto? Eu, falando para os irmãos lá na classe da escola dominical, eu falei, né, que cada um tem seu temperamento. Algumas pessoas são pavio curto mesmo, algumas pessoas são mais agitadas, tem os sanguíneos, os coléricos, os fleumáticos, os melancólicos. Isso aí é temperamento, e temperamento é hereditário, é genético, irmãos. Deus não ama menos um ou mais outro, porque um é sanguíneo, outro é colérico, não. Porque foi Deus que nos fez assim. Só que o Espírito Santo, ele trabalha para aparar as arestas que estão atrapalhando. Uma pessoa que é sanguínea, né, e se explode à toa, se estoura à toa e se converte, ele não vai deixar de ser sanguíneo, só que vai ser um sanguíneo agora controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Me deu vontade de falar assim, só os sanguíneos digam amém, mas eu não vou perguntar isso, tá? Por favor. A vantagem do sanguíneo, irmãos, é que ele fala, ele fica chateado, fala, depois ele parece que fica aliviado, né? Só que ele fica aliviado, mas às vezes ele magoa um montão de gente, não é verdade, irmãos? Falou demais, disse que, e depois, sem querer, querendo, né? E o que é fleumático ou melancólico, enquanto o sanguíneo, ele toma uma decisão sem pensar, ele apareceu um problema, ele não quer saber, ele não pensa, ele quer dar o jeito dele, quer resolver, e às vezes não pensa, e por causa disso acaba tomando uma decisão errada. O melancólico e o fleumático, ele pensa demais. Esse sou eu, irmãos. Pensa demais. Tem a vantagem, se você pensar um pouco mais, você corre menos risco de tomar uma decisão errada, né? Porque você vai ponderar, você vai analisar. Só que às vezes a decisão tem que ser tomada rápido. Então é um exercício constante entre esses temperamentos, entre as pessoas que têm esse temperamento. Resumindo, irmãos, nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Pedro era sanguíneo. Jesus falou, quando você se converter, você apacenta as minhas ovelhas, e foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Temos outros líderes, né, que eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas temos exemplos de pessoas com temperamentos diferentes. Agora, Paulo falou, olha, você tem conhecido de perto, Timóteo, a minha paciência. Você já falou aquela expressão, tenha santa paciência? Já estou a ponto de perder a paciência. Paulo tinha muito a dizer sobre paciência, irmãos. Ele falou das recompensas. Paciência, né, é quase que sinônimo de perseverar, de você esperar. As outras pessoas, irmãos,
que convivem conosco, será que elas podem nos descrever como pessoas pacientes? Você tem transmitido paciência? Porque a paciência, ela puxa o cordão, ela puxa, vamos dizer assim, uma ideia, né? Um lugar onde está todo mundo agitado, gritando, desesperado, chega uma pessoa lá paciente, ela pode trazer bons resultados para o grupo. E depois, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor. Irmãos, nós não conhecemos muito da vida pregressa de Paulo, da vida de Paulo antes da conversão. Não conhecemos, irmãos. Não sabemos sobre família, não sabemos se Paulo tinha sido casado. Tem tantas teorias a respeito, mas como a Bíblia não fala, a gente ficar divagando sobre teorias, acho que não vale a pena, né? Paulo, embora tenha trazido ensinamentos valiosos e preciosos e profundos sobre relacionamento de marido e mulher, porque foi Paulo quem escreveu, né? Marido, amai vossas mulheres, mulheres, respeitai vossos maridos. Falou sobre relacionamento de pais com filhos, de filhos para com pais. A Bíblia, pelo menos, não é clara a respeito da família de Paulo em si. Mas por revelação de Deus, por inspiração, Paulo foi o homem na Bíblia, irmãos, que mais escreveu sobre o amor. Não só o amor, né, entre pessoas, mas principalmente o verdadeiro amor, que é o amor ágape, que é o amor de Deus. E ele falou para Timóteo: Timóteo, você tem conhecido o meu amor de perto. Você tem conhecido o meu amor de perto, Timóteo. Paulo pregou por amor às almas, por amor a Deus. E é através do nosso amor, irmãos, nosso amor para com Deus em primeiro lugar e para com o próximo, que o mundo vai ver em nós o amor de Deus. João 13, 34 a 35. Nisto vos conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E a pergunta no final deste item é: será que as outras pessoas estão vendo o seu amor para com o seu próximo? Sétimo lugar, irmãos, Timóteo também conhecia a perseverança de Paulo. Paulo teve que ter perseverança para passar pelo sofrimento e perseguições que ele passou, irmãos. Paulo disse aos Coríntios que a chave para ser um servo fiel de Deus era a sua perseverança. Perseverança é uma espera, é uma longanimidade. Perseverar é esperar com paciência, né? Se nós formos resumir o significado de perseverança. A perseverança é necessária, irmãos, porque as dificuldades estão aí. E os outros têm visto a sua perseverança, meu irmão? Ou você é uma pessoa que joga tudo para o alto, joga sua fé para o alto, joga a sua fidelidade para o alto, você não espera? Correndo aqui para terminar, irmãos, Timóteo conhecia as perseguições e os sofrimentos de Paulo. Paulo sabia o que significava sofrer. Paulo sabia, irmãos. Jesus predisse a Ananias que Paulo sofreria. Quando Paulo conheceu a Cristo lá no caminho, indo perseguir os crentes, ele vê aquela luz, ouve uma voz: Saulo, por que me persegues? Ele fica cego, ele vai para uma casa, Deus manda Ananias, batiza Paulo e dá a palavra profética: agora esse vai ver o que importa sofrer pelo meu nome. Paulo diz que a grandeza do poder de Deus pode ser vista em como ele sofreu. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 7. Ele se comportou como um servo de Deus e demonstrou paciência e bondade. Paulo lista algumas das coisas que sofreu nas mãos dos judeus. Ou seja, Paulo sofreu nas mãos dos judeus,
Paulo sofreu na mão dos seus conterrâneos, Paulo sofreu nas mãos dos romanos, ele foi caçado e perseguido pelos judeus, né? Nós vemos isso no final do livro de Atos. E quando as outras pessoas olham para nós, irmãos, e veem o nosso sofrimento, nós podemos dizer, o nosso sofrimento que eu digo, as nossas batalhas, que até as batalhas que nós sofremos, como Paulo falou, estão contribuindo para que as pessoas vejam Cristo através de nós. O que os outros têm visto em você? E para terminar, resumindo tudo, Paulo falou aqui para Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Era Timóteo, Timóteo conhecia Paulo, Timóteo era pupilo, era aluno, era discípulo, era filho na fé de Paulo, irmãos. Então, certamente Timóteo tinha um relacionamento, ele podia testificar tudo isso que Paulo falou. As pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos parentes, os nossos vizinhos, e aquelas que estamos convivendo, né, superficialmente, de qualquer maneira, nós estamos transmitindo alguma coisa para essas pessoas. O que elas sabem sobre nós? O que elas sabem sobre o seu ensino, a sua conduta, o seu objetivo, a sua fé, a sua paciência, o seu amor, seu propósito, sua perseverança, suas perseguições e sofrimentos? As outras pessoas estão vendo em você o que Timóteo via em Paulo, né? Eu gostaria que os irmãos levassem essa reflexão para casa, porque a nossa vida é um livro aberto, sim, mas que seja uma carta de Cristo, né? Que nós sejamos o quinto evangelho, como se diz por aí, evangelho que é a proclamação das boas novas para o mundo, e são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois em Atos, nós temos Atos dos Apóstolos, mas que o nome melhor deveria ser Atos do Espírito Santo, porque foi como o Espírito Santo usou aqueles homens para dar continuidade àquilo que Jesus havia feito e ensinado. E agora cabe a nós, irmãos, deixarmos que a nossa vida realmente possa proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo. Pastor, mas eu sou nervoso. Pastor, eu sou calmo demais. Pastor, eu não tenho paciência, né? Mas nós aprendemos, irmãos, através do Espírito Santo, né? Do fruto do Espírito, dos dons do Espírito, e principalmente no relacionamento nosso com Deus. Amém?